Bom, então, só retomando aqui, na aula 9, nós tínhamos chegado mais ou menos a esse ponto. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trabalhando só o setor de Higgs com o setor de bósons vetoriais, que é quando a gente agora chegou, né, na aula passada a gente terminou definindo, né, os campos físicos que tem massa, né, univocamente definidas. Nós já tínhamos aqui as massas do W mais e do W menos, tiramos na aula passada as massas do W mais e do W menos, vou botar aqui. A massa do W mais e menos, a massa dos Ws aqui, né, a gente tinha calculado ela, deixa eu botar ela aqui, a gente tinha pronta ela aqui, deixa eu pegar aqui. Isso. G2, V2 sobre 4, isso. G2, V2 sobre 4 é a massa dos W, espera aí, vou pegar aqui a massa do... Só lembrando aqui das nossas definições aqui, da aula passada, deixa eu tirar aqui direitinho. Isso, G2, V2 sobre 4, a massa dos W, e a massa do Z é V2, tá. Vou botar aqui. Então, a gente tinha chegado, fazendo a diagonalização, a gente chegou às massas, quer dizer, estudando as massas, depois do... Então, bom, deixa eu retomar aqui. Na aula passada, a gente começou aqui, a gente tinha o lagrangiano completo do setor de gauge com Higgs. Aí houve a quebra espontânea da simetria, tivemos algumas aulas sobre isso. Aí com a quebra espontânea da simetria, na aula passada, a gente definiu o gauge unitário, que é quando a gente reparametrizou o campo de Higgs em termos da exponencial, que era uma transformação de SO2, e a parte, né, que tem a flutuação do vácuo. E aí nós eliminamos a parte do SO2 para uma transformação de gauge. Então o que eu estou falando é que depois que a gente foi para o gauge unitário, no gauge unitário tudo ficou campo linha, que nós fizemos porque o lagrangiano é invariante, mas o estado fundamental não, mas o lagrangiano é invariante, então a gente tem a liberdade de fazer transformações de gauge. E aí quando a gente foi fazer as transformações de gauge, a gente chamou todos os campos de linha. Então quando eu estou escrevendo, nós diagonalizamos a matriz de massa, na verdade esses campos aqui eram todos os campos linha, porque eu já tinha ido para o gauge unitário, depois que eu fui para o gauge unitário, ou seja, eu fiz uma transformação de gauge em todo mundo e o lagrangiano não muda, nós passamos para essa família de campos linha. Que eu falei, vamos depois eliminar essa notação de linha, porque a gente sabe que tudo daqui para frente é linha. Depois que eu estou no gauge unitário, todos os campos sofreram, eu fiz uma transformação de gauge em toda a teoria. Aí o campo de Higgs limpou, ficou simples assim, e aí todos os demais campos foram transformados. Mas o lagrangiano é invariante. Então, a gente não precisa, bota linha em todo mundo, o lagrangiano permanece invariante. E aí, aqui o que a gente fez na aula passada foi introduzir a matriz SO2 que diagonalizava essa matriz aqui. Então, aqui a gente botou uma transformação de SO2, R transposto R, botamos aqui R transposto R, tiramos os autovalores dessa matriz, fizemos o cálculo, tiramos os autovalores dessa matriz aqui e vimos então, que essa matriz aqui, vamos chamar de matriz, só para ter um nome assim, vamos chamar essa matriz aqui de matriz M2, nós diagonalizamos essa matriz, então R, essa matriz M2, que aparecia diretamente depois da quebra espontânea de simetria, e a matriz R transposta, isso aqui deu para a gente a massa do Z ao quadrado, que nós calculamos, vou botar aqui, dava essa massa aqui, 0, 0, e a massa do fóton que era 0, e a massa do Z, que nós depois calculamos pela diagonalização, era V2 sobre 4, G2, então a massa do Z ao quadrado, vou botar aqui, então esse aqui é G2, V2 sobre 4, é a massa do W ao quadrado. A massa do Z ao quadrado ficou, vou botar assim, V2, botar assim, opa, 1/4 de G2, V2. Aqui ela ficava 1/4 de G2 mais G' ao quadrado, V2. E claro, a massa do fóton, 0. Tá certo. Então a gente fez a diagonalização, a gente chegou a fazer, quer dizer, o exercício final era esse, né? Perfeito. Então, botando aqui, marcar o que a gente fez, estou com os resultados aqui da aula passada. Então, quando a gente diagonalizou, aí a gente falou, essa matriz R aqui é uma matriz, né, que vai
vai ser escrita em termos de cossenos e senos, né? Então, a gente botou aqui essa matriz R, M2, R transposto, né? E aqui tem a matriz R. Então, a nossa matriz R tinha essa estrutura aqui, e a gente aí determinava o cosseno. A gente sabe que essa matriz R é uma matriz de SO2, porque ela vai diagonalizar uma matriz simétrica e real, e essa nossa matriz R aqui, né, é a matriz que vai expressar os B, vai junto. Então, aqui, desculpa, aqui eu estou chamando de, botar aqui é BMI, não é a Mi, não, é B'M3. Nós estamos chamando o campo de SO2 de B'M3, tá? Desculpa, é B'M, né? Então, a gente vai ter essa matriz R aí, que é a matriz que vai misturar o B e o Y para dar o Z. Então, vai ficar cosseno de θ, essa matriz aqui, cosseno θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Então, a gente organizou essa matriz R colocada aqui, R, M2, que é essa matriz aqui, R transposto, que é o transposto dessa matriz aqui, vai ter que me dar essa matriz aqui, onde aqui eu estou colocando o alto valor associado ao Z e aqui o alto valor associado ao fóton. Esses são os autovalores que nós calculamos na aula passada dessa matriz aqui. E aí, colocando essa matriz aqui, igualando isso, nós vamos poder tirar essa relação. A gente tira aqui a tangente de θ, é G' sobre G. Então, a gente tirou essa relação aqui automaticamente. Ou seja, tiramos quem é o seno de θ e quem é o cosseno de θ. Essa relação aqui, nós ainda não tiramos da aula passada. Essa relação vai ser vista agora. Já coloquei ela aqui, mas essa relação, né, a ser deduzida. Ainda vamos chegar. Então, essa relação aqui não estava na aula passada, não. Essa aqui, sim. A gente simplesmente colocou isso aqui. Então, essa matriz aqui, ela vai pegar o cosseno B'M3 menos o seno. Essa matriz aqui vai diagonalizar essa matriz. Então, colocando R aqui, M2 aqui, R transposto aqui, igualando a isso aqui, esse alto valor foi calculado, que a massa vai ser interpretado como a massa desse bóson neutro. A do W desacoplava, a gente tirou direto lá. Então, a gente pode tirar essa relação aqui, do cosseno e do seno. Eu até vou deixar essa relação aqui para depois botar ela aqui embaixo, que fica, essa relação não tinha sido deduzida ainda. Então, a gente chegou a isso aqui. Então, isso aqui dá isso aqui. Agora, né, nós vamos ver, então, a ser deduzido. Então, vamos chegar, então, que vamos poder identificar o que nós vamos interpretar como a constante de acoplamento eletromagnética, a carga fundamental, que vai ser seno de θ, que vai ser igual a um G' cosseno de θ. Esse θ, não estou colocando W, né? Mas desde o início está claro que esse θ aqui é o θW, é o ângulo de Weinberg, né? Eu não estou só colocando, só para não ficar carregando a notação. Mas esse aqui é o ângulo de Weinberg. Então, isso aqui nós fizemos na aula passada. Nós fixamos o gauge unitário, vimos que o setor neutro se misturava com essa matriz de massa, aí vimos as partículas físicas, né, os campos físicos têm que ter massa bem definida. Então, nós fizemos uma diagonalização. Agora, a questão é, a gente diagonaliza a matriz de massa, mas não perde a diagonalizabilidade do termo cinético. Por quê? Porque o termo cinético ele fica completamente desacoplado. Eu tenho um termo cinético só para o Bm3, um termo simétrico só para o YMi. Então, como o termo cinético ele é limpo, né, ao colocar essa transformação ortogonal aqui no termo cinético, eu mantenho o termo cinético diagonal, vamos ver por quê. É como se eu tivesse o seguinte, eu tenho um termo que seria, vamos botar assim, menos 1/4 do B'M3, botar assim, B'M3, é o dmi Bn3 menos dni Bm3, o field strength do Bm3, menos 1/4 do Ymini ao quadrado. E aí aqui, nós estamos colocando, nós temos esse termo aqui, que misturava. Quer dizer, aqui tudo era linha, né? Depois que a gente foi para o gauge unitário. Aí aqui a gente tinha um termo que misturava, o B'M3 com Y'Mi, a nossa matriz M2, feita com G e G', e aqui o B'M
Mi3, Y', é o que nós tínhamos. Então, o que nós fizemos? Nós estamos diagonalizando esse termo aqui, mas quando eu diagonalizar esse termo aqui, né, eu posso, aqui, essa matriz, quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo B', eu estou pegando, aqui ou seja, aqui eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira, o termo cinético, menos 1/4, né, vamos colocar assim, B', Mi3, Y', Mini, B', Mi3, Y', Mini. Isso aqui é o termo cinético, isso aqui é o termo de massa. Quando a gente colocar aqui aquele R transposto R, e aqui o R transposto R, a gente vai estar diagonalizando a matriz de massa e redefinindo esses campos aqui, R vezes isso. Mas é a mesma coisa que eu colocar, então eu posso colocar aqui R transposto R, porque isso aqui é identidade. Então, quando eu colocar essa identidade aqui, né, isso vai me gerar essa mistura aqui, quer dizer, essa matriz aqui, quer dizer, aqui eu estou colocando, então, automaticamente, quando eu colocar isso aqui, eu vou estar gerando um termo diagonal. Vai ter o termo diagonal do Z', do Z mini, e o termo diagonal do A mini, do fóton, o F mini de Maxwell. Então, quer dizer, ao diagonalizar a matriz de massa, eu não perco a diagonalizabilidade do termo cinético, porque quando eu colocar esse R transposto R aqui, isso aqui é identidade. Então, essa matriz aqui, ela vai me misturar esse cara com esse cara, segundo essa forma aqui, então vai me dar como se fosse um Z mini ao quadrado, e essa aqui vai me dar o F mini de Maxwell ao quadrado, vai me dar o A mini, vamos dizer, o A mini, que é o F mini de Maxwell ao quadrado. Então, quando a gente diagonaliza a matriz de massa, a gente aqui não está perdendo a diagonalizabilidade. Eu vou simplesmente, quer dizer, eu posso reescrever, claro, isso aqui em função do Z mini e do A, mantendo, e vai ficar diagonal. Os termos que seriam cruzados, eles se cancelam. Então, é isso que a gente está falando. Quer dizer, diagonalizando o termo de massa, a gente automaticamente redefine aqui também. Quer dizer, quando eu redefinir, quer dizer, na verdade, eu estou dizendo que essa matriz R, para apagar isso aqui, nós estamos dizendo é que R, B', 3, vamos colocar assim, Y' é igual, essa matriz R aqui vai ser igual aqui ao Z e aqui ao A. Então, quer dizer, isso aqui, né, essa matriz aqui vai ficar ZA e essa aqui vai ficar ZA. Então, o termo cinético continua diagonal com os novos campos e o termo de massa fica diagonal com os novos campos e com essas massas aqui. Essa aqui diferente de zero e a massa do fóton zero. Então, foi isso que a gente fez na aula passada. Basicamente é isso. O finalzinho da aula passada foi isso e os resultados são esses aqui. Então, a gente conseguiu, no setor de gauge, né, definir agora, então, o que nós entendemos pelos nossos campos físicos. Então, lembrando que nós já tínhamos definido desse modo aqui, o W', né, vou botar assim, mais ou menos, né, ele era definido como sendo o B'1 menos ou mais IB'2 sobre raiz de 2. Então, nós podemos agora expressar o B. O que a gente vai fazer agora? Então, depois que a gente fez isso aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos agora que reescrever esse lagrangiano aqui em termos dos campos físicos, do W+, W-, do Z e do fóton. Então, qual é o exercício que a gente tem que... Deixa eu apagar isso aqui. Agora já tem apagar. Eu pergunto o seguinte, a questão da simetria. Isso. Essa lagrangiana aí, primeira, com essa 2 próximo 1. Isso. Essa é uma simetria para sempre. Isso, né? isso. Daí você botou aquele termo de vácuo. Isso. Aquele termo de vácuo, você tinha botado ele... Quebrou a simetria. Quebrou a simetria. Mas daí, quando você quebrou a simetria, significa que você agora tem a simetria 1. Quer dizer, eu tenho a simetria, o 1 do vácuo, mas a simetria do lagrangiano é SO2 cross 1. Tá? Certo. Então, aquele φ ali. Isso, que eu apaguei, aquele φ ali. Aquele φ, ele tinha SO2 cross 1.
Não, esse φ aqui, ele não é invariante. Esse φ aqui no gauge unitário, deixa eu botar aqui, vou escrever aqui o que eu tinha apagado. Esse φ aqui, no gauge unitário, ele não é invariante nem sobre SO2, nem sobre 1. Ele quebra todas as simetrias. Ele só é invariante, ele só era invariante aqui sobre aquela combinação. Quer dizer, quem deixa esse φ invariante, quer dizer, o que a gente tem aqui a dizer é o seguinte: os 3 geradores de SO2 atuando nesse φ aqui, não nesse φ, quer dizer, no estado de vácuo, que a gente chamou, quer dizer, na verdade, isso aqui é o seguinte, é o vácuo, que é 0V, né, mais o campo de Higgs, que é 0H. Então, esse vácuo aqui, né, que a gente vai chamar assim, vamos dizer, de φV, então, as matrizes de Pauli atuando em φV dão diferente de 0. A matriz Y, a hipercarga fraca, atuando em φV, dá diferente de 0. Porém, a gente viu que se a gente combinar 1/2 de sigma 3 mais Y, isso aqui atuando em φV, é igual a 0. Nós tínhamos visto isso. Então, esse vácuo, o vácuo de Higgs, né, independentemente do gauge, estou falando do vácuo de Higgs, o vácuo de Higgs, ele é invariante sob essa transformação aqui, mas essa transformação aqui é justamente a carga eletromagnética. Então, a carga eletromagnética, né? Isso aqui é a carga eletromagnética. Então, a carga eletromagnética atuando em φV é igual a 0. Então, isso aqui é isso aqui. Então, esse vácuo, ele é invariante só sob esse 1 que sobrou aqui. Ele não é invariante nem sob SO2L, nem sob o 1 de hipercarga. Ele é invariante sob esse U1 de carga eletromagnética. Isso é o φV. Mas o lagrangiano, ele é invariante sob SO2 cross 1. A simetria do lagrangiano nunca foi perdida. Quem foi perdida foi a simetria dos estados. Tudo bem. Mas eu pergunto assim, primeiro esse vácuo aí, ele pode ser um vácuo, esse fio pode ser qualquer campo. Esse fio. Esse φV? Um escalar necessariamente. Não, ele tem que ser um escalar, necessariamente. Essa relação dá 0 para qualquer campo, né? Mas se você tiver, mas a gente já mostrou que tem um pressuposto em cima disso, que se você está tomando o valor esperado no vácuo de um campo que tem spin diferente de 0, pela simetria de Lorentz, isso aqui é 0. Então, por causa da ortogonalidade dos estados de spin. Então, o único jeito de você ter um φV não trivial é se ele for escalar. Então, você já sabe de antemão, pela simetria de Lorentz, que esse campo aqui tem que ser um escalar. Aí, agora, essa simetria mata esse campo escalar. Quer dizer, a simetria deixa esse estado desse campo escalar. Isso aqui é um estado de vácuo do campo escalar. Não é o campo. O campo é esse aqui. É o H. O V é o estado de vácuo. O H é a flutuação. Vamos meditar um pouco mais. Essa é a forma o estado de vácuo do campo escalar. Ele é invariante sobre QM, né? Isso. Se você introduzisse isso a bicho, dessa forma, eu quero que M FV igual a 0. Certo. Essa forma aqui. Sim, sim. O que significaria? Se eu dissesse, eu sou um estoque da vida. Sei. Eu estou introduzindo isso aí de início. A minha teoria tem que obedecer isso. Primeiro só tem, como você falou, um vácuo só. Que é isso aí, só o escalar. Não, mas a gente já introduziu isso desde o início. A gente, quando introduziu as cargas eletromagnéticas, a gente já sabia quem são as cargas eletromagnéticas para poder fixar a hipercarga fraca. Quer dizer, a hipercarga fraca, ela é fixada em termos da carga eletromagnética, das partículas que eu conheço, que eu quero colocar na minha descrição, e da simetria SO2. Quer dizer, eu já sabia as cargas eletromagnéticas de antemão. Eu só usei a relação de Gell-Mann e Shijima para fixar a hipercarga fraca. Mas eu já sabia desde o início que se o campo de Higgs vai quebrar a simetria, ele é um dublete, uma das componentes dele tem que ser neutra, porque também, pela conservação da carga elétrica, se eu pegar um campo escalar aqui carregado, se esse campo for carregado usando justamente o facto do vácuo ser neutro, isso aqui vai ser sempre 0. Quer dizer, esse valor esperado no vácuo de um campo de Higgs, o vácuo de um campo escalar, só não vai ser 0 se esse campo for eletricamente neutro. Então, eu já sei
que uma das componentes do campo de Higgs tem que ter carga zero, para quebrar a simetria. Que se as duas componentes do Higgs fossem carregadas, vamos dizer que eu tivesse o seguinte, meu Higgs fosse o seguinte, fosse um campo com carga mais e um campo com carga menos. Então esse Higgs nunca vai poder quebrar a simetria, porque o valor esperado dele no vácuo, sendo diferente de zero, significa que ou essa componente é não nula, ou essa componente é não nula. Isso significaria violação da conservação da carga elétrica. Então, nós precisamos, né, que uma das componentes do campo de Higgs seja neutra. Quando a gente fez a nossa atribuição de cargas ao Higgs, aconteceu dessa componente inferior dele ser neutra. Então, é essa componente que vai ter que quebrar a simetria. Então, eu já sei de antemão que essa componente, quebrando a simetria, SU2, U1, mas sendo neutra, ela automaticamente vai respeitar essa condição aqui. Ela vai ter que respeitar, porque a carga eletromagnética de Gelman-Nishijima, ela foi definida justamente para a gente já sabendo quem são as cargas elétricas. Eu faço o seguinte, a conservação da carga elétrica. Uma coisa é a conservação da carga elétrica aí, né? E outra coisa, você dizer, a conservação da carga elétrica tem que ser lá no Faraday e também tem que ser no vácuo. Sim. Exato. Você diria dizer, não adianta ser só lá no vácuo. Não, tem que ser no vácuo, exatamente. Tem que ser no vácuo. Isso. E a conservação da carga elétrica no vácuo está ligada a essa relação aqui. Isso aqui é a conservação da carga elétrica no vácuo. Quer dizer, o vácuo é neutro. Eu não estou falando nem de Higgs, nem de nada. E daí, aquele φ tem que ser uma partícula escalar. Exatamente, isso. Porque se o vácuo não for neutro, quer dizer, se você tiver alguma coisa aqui que tem, se isso aqui é diferente de zero, então a carga desse cara aqui vai ser a carga desse ket aqui. E aí, se você está dizendo que você pode passar do vácuo para um estado, que o vácuo tem uma componente de carga não zero, quer dizer, isso aqui no fundo está dizendo que o estado de vácuo, você está projetando o estado de vácuo num estado de carga Q, pela mecânica quântica, pela relação lá entre os bras e os kets. Então, isso aqui é uma amplitude de probabilidade. Eu posso passar do vácuo para um estado carregado sem nenhum operador, sem nada. Então, quer dizer, eu tenho uma transição do vácuo para um estado carregado. Isso significa que eu estou violando a conservação da carga elétrica, já que o vácuo é neutro. Não é que eu posso passar de um estado neutro para um estado carregado se eu não tenho nada. Quer dizer, se eu tivesse assim, vácuo, um campo carregado, aqui, e aqui eu tivesse um outro estado, vamos dizer assim, carregado, uma carga Q, então, se esse campo aqui tem uma carga Q', então eu gostaria, para conservar a carga elétrica, Q mais Q' tem que ser igual a zero. Então, é claro, você pode conectar o vácuo a um estado carregado se você tiver um operador de campo aqui que vai descrever carga, que vai estar carregado. Mas, se você estiver conectando o vácuo, e aqui você tem vácuo, campo carregado, vácuo. Agora, esse campo carregado, ele vai gerar aqui um estado, isso aqui vai ficar efetivamente, vai ser vácuo e um estado carregado. Se eu tenho um elemento de matriz não trivial entre o vácuo e um estado carregado, é porque eu estou violando a conservação da carga elétrica. Eu estou dizendo, a carga, eu posso passar de uma carga zero para uma carga Q sem a ação de um operador, porque o papel desse operador foi justamente criar um estado carregado. Aqui é vácuo. Então, isso tudo aqui agora vai fazer o papel de um estado carregado. Se eu tiver essa amplitude de probabilidade, essa amplitude de transição aqui diferente de zero, eu estou violando a conservação da carga elétrica. Então, é isso que está acontecendo. Então, é claro que você pode ter uma transição do vácuo para um estado carregado, desde que aqui tenha um operador, o operador que vai conectar o vácuo ao estado carregado, ele tem uma carga Q', mas de tal maneira que Q' mais Q seja igual a zero, ou seja, esse cara aqui, Q' tem que ser igual a menos Q. Então, se esse operador aqui tiver carga menos Q e esse estado aqui tiver carga Q, essa transição aqui pode ser diferente de zero sem violar a conservação da carga. É isso que a gente está dizendo. Então, eu já sei de antemão que o que eu estou tentando chamar a atenção o tempo todo é que nós não estamos demonstrando nada. Nós estamos simplesmente acomodando as coisas. Nós estamos mostrando que tudo que a gente sabe da interação eletromagnética, né, e que a gente começa a saber da interação fraca, a gente pode juntar num formalismo, numa abordagem única. Agora, é claro que essa abordagem vai me dar coisas novas. Vai me dar correntes neutras, né?
que a gente, assim, quando isso foi formulado, não se tinha ainda a medição das correntes neutras. Quer dizer, você está pegando a fenomenologia da interação fraca, a fenomenologia do eletromagnetismo e juntando. E aí você reproduz tudo que você sabe e prevê coisas novas. Mas a gente está fazendo um formalismo que é, no fundo, uma costura. A gente está acomodando as coisas no lugar certo. Nós não estamos demonstrando nada. Eu já sei desde o início que o meu vácuo ele tem que ser neutro, para não quebrar a conservação da carga. Sei desde o início que o campo que vai poder quebrar a simetria tem que ser um escalar, para não violar a simetria de Lorentz. Então, eu sei que eu tenho que ter um escalar que vai quebrar a simetria e ele tem que ser escalar para não violar a simetria de Lorentz. Agora, eu sei que esse campo escalar, mesmo sendo um duplete ou um triplete, não importa, ele é um multiplete, ele tem que ter pelo menos uma componente neutra para não violar a conservação da carga elétrica. Quer dizer, a gente sabe dessas coisas de antemão. Eu estou querendo assim, um pouco confuso. Eu estou querendo dizer, então, você trabalhando com conservação da carga elétrica. Isso. Nesse dia não pode ser só aquela visão de massa. Exato. Você tem que ter uma visão de vácuo. E para ter uma visão de vácuo, você tem que ter essa forma daquilo ali. Exato. Então, essa é uma fórmula, vamos dizer, tão básica quanto botar DEDT. Isso, exatamente. Tão básica quanto colocar DEDT, exatamente. Tão básica quanto. Lá é uma visão, vamos dizer assim, de campos clássicos e aqui é uma visão de estados. Você está falando da conservação da carga em termos de estado. Isso aqui é um estado. É o estado fundamental. O estado fundamental é neutro. Então, você não viola a conservação da carga no estado fundamental. Então, você está construindo um modelo de tal maneira que você não tem violação da conservação da carga. No eletromagnetismo, olhando as equações de Maxwell, quer dizer, quando você tem a Faraday Lens e coloca a corrente de deslocamento na Ampère-Maxwell, você está fazendo, assim, digamos, organizando os campos para que isso aqui aconteça. Quer dizer, isso aqui está acontecendo em termos de estados. Lá está acontecendo em termos de campo elétrico e campo magnético. Você diz estado quântico. Quer dizer, o estado de vácuo é um estado quântico. É o estado de vácuo, é o vácuo a partir do... o vácuo quântico. O vácuo quântico. Quantum states. Isso, quantum states. Estou falando de quantum states, exatamente. Que aí os estados que vão ser criados, os estados quânticos que vão ser criados através de operadores de criação atuando nesse vácuo aqui, vão te dar os estados físicos, né? Vão te dar os estados de uma partícula. Então, só colocando, na aula passada, então eu só quero, isso aqui é delicado, porque nós... Fala aí. Então, quer dizer, eu entendo o seguinte, o teu discurso, você tinha campos clássicos e campos elétricos e magnéticos. Nas equações de Maxwell, isso. Eu conheço as equações de Maxwell, conheço o eletromagnetismo em termos de campos E e B clássicos, isso. Daí, você diz, bom, agora eu vou estudar as coisas sobre o aspecto da teoria quântica. Exatamente. Aí eu começo. Como é que eu construo uma teoria quântica de campos? Eu construo a partir de um lagrangiano com campos clássicos. Então, nós estamos fazendo o estudo ainda, é o estudo clássico. Depois nós vamos impor relações de comutação depois nós vamos quantizar a teoria eletrofraca, vamos dizer, usando a integral de caminho, por exemplo, usando a via passo integral. Mas no momento a gente está fazendo a formulação clássica da teoria eletrofraca. E esse estado aqui é o estado de mínima energia. É o estado clássico, vamos dizer assim, é um estado em que a minha teoria clássica tem uma energia mínima. Esse estado clássico de mínima energia, ele vai ser elevado à categoria depois de vácuo quântico, chamado vácuo perturbativo. Então, esse estado aqui ainda é clássico. O que nós fizemos? Nós minimizamos. Quem é esse estado? Quem é esse φV aqui? Esse φV aqui é esse duplete. 0V, onde esse V é uma constante. Então, isso aqui é o nosso estado de vácuo. Isso aqui é o estado de vácuo clássico. Depois, na teoria quântica, o que a gente pega? A gente pega o estado de mínima energia clássico e chama esse estado de vácuo quântico. Quer dizer, esse 0V, que é o duplete de Higgs, é o que nós vamos chamar, vamos dizer assim, de vácuo quântico. Vai ser identificado com, vamos dizer assim, com esse ket aqui quântico. Seria o vácuo quântico. Esse Q aqui não é de carga, não, é de quantum. Então, o vácuo quântico vai ser identificado com esse vácuo clássico. Isso aqui é um estado de clássico, é um duplete, onde isso aqui é 0, isso aqui é o valor esperado no vácuo do Higgs, isso aqui é o V, é um valor numérico, um valor constante, está em GeV, tem uma unidade de massa, né? Então, isso aqui é o meu estado clássico, é o estado que minimiza a energia de todo o lagrangiano ou de todo o hamiltoniano eletrofraco, clássico. Aí, na teoria quântica, eu vou identificar esse estado aqui com o ket,
que vai ser o meu vácuo quântico. Aí depois, operadores de campo atuando aqui vão criar uma partícula W+, uma partícula W-, uma partícula Z0, uma partícula fóton, uma partícula elétron, uma partícula pósitron, uma partícula quark, uma partícula Higgs. Então, quer dizer, isso aqui é a associação que a gente faz. O vácuo clássico, ele é o estado de mínima energia clássico. Eu minimizei, peguei campo clássico, estudei a configuração de mínima energia dos meus campos. Só o campo de Higgs pode ter valor esperado no vácuo diferente de zero, que todos os outros campos ou são fermiônicos ou são vetoriais. Então, eles não podem ter valor esperado, não podem ser vácuo, porque senão o vácuo não teria spin. O vácuo não tem spin. Então, esse campo aqui é o campo escalar. Então, essa configuração de campo escalar é o estado clássico de mínima energia. Aí eu vou identificar esse estado clássico de mínima energia com aquilo que vai ser, para mim, depois, o vácuo quântico. Mas aí, então, nós estamos estudando o vácuo clássico de mínima energia. Isso aqui é o vácuo clássico. E daí, você, nesse vácuo clássico de mínima energia, você descobre, vamos dizer, a mão, aquela relação. Você redescobre isso, que ele tem que ser neutro. Então, e daí você diz, bom, você agora está criando um operador. Agora, depois, na teoria quântica... Aí você já tem o sinal, né? Isso aqui é um operador algébrico. Isso aqui é matriz de Pauli numérica e y que vale 1. Né? Ela é hipercarga, é um operador abeliano. Depois, na teoria quântica, esse operador de carga, né? Esse Q, na teoria quântica, ele vai virar, vamos botar assim, um chapeuzinho, ele vai virar um operador. Quer dizer, isso que é como a gente faz no teorema de Noether. Você deduz uma carga clássica que é conservada, quer dizer, uma carga inscrita em função dos campos, né? O teorema de Noether me dá isso. Quer dizer, quando a gente pega o J0, né, lá do teorema de Noether, o J0 de Noether, ele está me dizendo o seguinte: eu pego Lagrangiano, derivo em relação às derivadas temporais do campo e multiplico aqui pela variação do campo. Então, isso aqui me dá a corrente, se for J_mi, aqui é D mini. Mas a corrente, né, a componente zero da corrente que vai me dar a carga, quem vai ser a carga? Então, a carga clássica, vamos colocar assim, ela vai ser a integral, né, dessa componente J0 da corrente de Noether. Agora, isso aqui é escrito em função dos campos. Então, eu tenho os campos clássicos, estão multiplicados aqui para me definir uma grandeza clássica que vai fazer o papel da carga conservada. Quando eu vou para a teoria quântica, aí aqui eu vou estar, nessa corrente aqui, eu vou estar multiplicando campos quânticos. Na QED escalar, quem é isso aqui? Ou na QED mesmo espinorial, na QED de Dirac, quem é isso aqui? Isso aqui é o Psi-Dagger Psi. Então, isso aqui é um operador, isso aqui é um campo, isso aqui é um campo. Quando eu for para a teoria quântica, eu vou estar multiplicando campos aqui. Agora, isso aqui vai virar campo quântico. Isso aqui vai ser um operador quântico. Na teoria clássica, isso aqui é campo clássico, isso aqui é uma grandeza clássica conservada. É um bilinear nos campos. Da teoria quântica, isso aqui vira operador, isso aqui vira operador e isso aqui vira operador. Então, a gente faz tudo na teoria clássica e depois faz a passagem para o formalismo quântico, substituindo os campos por operadores de campo e substituindo as cargas conservadas clássicas por operadores de carga quânticas agora. Certo. Então, eu volto ali. Eu estou dizendo assim, eu estou com uma teoria clássica de campos, isso, certo? E daí eu tenho que, mesmo na teoria clássica, vou dizer que não achar Maxwell, mas tem que olhar o vácuo. Isso. Você tem que pensar o seguinte: na teoria clássica, aquele estado de mínima energia, a configuração clássica de mínima energia do sistema vai fazer o papel de vácuo quântico quando eu quantizar a teoria. Então, se eu quero ter um vácuo quântico neutro, a minha teoria clássica ela tem que ter um estado de mínima energia que também seja neutro eletromagneticamente, para poder não fazer violação. Quer dizer, você quer um vácuo neutro, você quer um estado de vácuo neutro, porque senão o vácuo teria carga. Se o vácuo tem carga, né, então você... O que significa um vácuo carregado? Se o vácuo for carregado, significa que você pode, a partir do nada, criar carga elétrica. Então, está violando a conservação da carga. Então, eu só quero fazer uma transposição do que eu entendo na minha cabeça.
Então, eu tenho ali, vou dizer, eu consegui criar como eu estou com uma teoria clássica, essa teoria clássica tem que ter vácuo. Tem que ter um estado de... Quer dizer, vamos dizer, a teoria clássica, ela não precisa ter um estado de mínima energia limitado por baixo. Se a teoria é clássica, né, você não precisa ter o problema de definir um estado de mínima energia. Você só precisa ter um estado de mínima energia e garantir que ele é o estado de mínima energia absoluto, porque você quer, na teoria quântica, que o teu vácuo seja estável. Porque senão você pode, tua energia pode ser tão pequena quanto você quer. Então, você quer sempre pensar o seguinte, toda teoria quântica, ela deve estar associada a uma teoria clássica que tenha um mínimo absoluto limitado por baixo, porque você não pode ter um mínimo que vai a menos infinito, quer dizer que você tem um mínimo absoluto, ou seja, você tem um lower bound na energia. O estado de mínimo absoluto vai fazer o papel de estado fundamental para você. Agora, se você tiver um potencial, né, que pode fazer disso, mas depois pode fazer disso, você na teoria quântica não vai conseguir definir um estado de mínima energia estável, porque por tunelamento, esse estado de mínima energia pode decair lá para o fundo, tão negativo quanto você quer. Então, você perde a estabilidade do vácuo. Então, o que você quer é que na teoria clássica haja um lower bound, um limite inferior para a energia, para que na teoria quântica você possa associar esse mínimo absoluto com o vácuo da teoria, que é um vácuo estável. É isso que você quer. Então, quer dizer, quantizar um sistema clássico, você exige que esse sistema clássico tenha um mínimo absoluto de energia que não seja menos infinito. O vácuo é uma qualidade só da teoria quântica. O vácuo é uma qualidade da teoria quântica, exatamente. O vácuo é uma qualidade. Na teoria clássica, o que você fala é de um estado de mínima energia, uma configuração de campos que te dá a mínima energia. Certo. Então, você precisa isso da teoria... Para a teoria quântica ter um vácuo estável. Mas daí você precisa criar... Então, esse aqui que é o elo entre a teoria clássica e a teoria quântica. Quer dizer, o vácuo clássico de campos, né? Isso aqui é uma coisa clássica, é um dublete clássico, onde esse V aqui é o valor de um campo escalar. É o valor mínimo daquele potencial de Higgs. Isso é uma coisa clássica. Na teoria quântica, eu vou dizer que isso aqui vai fazer o papel do vácuo quântico. Então, o papel do vácuo quântico, ele vai transitar daqui para cá. Eu vou pegar o vácuo clássico e vou transformar. Então, se eu tenho certeza que isso aqui é um mínimo absoluto da energia do sistema, então eu vou identificar isso aqui com o meu vácuo quântico. É isso que eu estou fazendo. Mas eu queria agora, essa fórmula ali está certa. Isso. Eu gosto disso. Agora eu quero entrar com essa fórmula ali. Sim. Aquela fórmula ali você descobriu classicamente. Isso. Então, você precisava de ter, para poder chegar na outra. Você minimizou lá com o outro, etc. Mas daí você queria dizer que você também ele não era só bound, certo. Mas também... É neutro. É neutro eletromagneticamente, isso. Neutro eletromagneticamente. Então, vamos dizer, você levantou 3 propriedades. Primeiro, o vácuo, ele não pode ter spin. Ele tem que ser um escalar. Por quê? Ele é invariante rotacional. O vácuo é uniforme espacialmente, ele é uniforme temporalmente e ele é invariante por rotações, ou seja, ele não tem spin, não tem momento angular intrínseco, não tem momento angular nenhum. Então, o vácuo é neutro. Então, o vácuo ele é um estado de mínima energia, ele tem que ser invariante translacional, ou seja, não tem nem energia nem momento, translacional no sentido quadridimensional. Então, o vácuo tem energia, você pode sempre jogar, ele tem uma energia mínima, então você pode convencionar que essa energia mínima é zero. Então, o vácuo não tem energia, não tem momento, não tem spin e não tem carga. Então, o teu vácuo é esse estado absolutamente neutro. Que tem que... Esse é o vácuo quântico? Esse é o vácuo clássico que vai depois se transformar no vácuo quântico, vai ser identificado com o vácuo quântico. Já tem essas propriedades do vácuo clássico. Isso tudo que a gente deduziu aqui foi clássico. Então, para não ter carga, você botou isso ali, isso. Mas isso ali é mais para conservação da carga. É, para garantir que o vácuo... Esse aqui garante a conservação da carga, exatamente. Então, você tem a conservação da carga... Isso, no estado. Quer dizer, lida a partir de uma declaração sobre o estado do sistema, sobre o vácuo.
estou ainda mais burro ainda. O vácuo, você não tem nada no problema. Daí ele não tem carga. E, então, se tiver mais zero, você tem que ter uma conservação de carga que é dada por essa expressão. Certo. Então, essa expressão assegura que você só pode ter carga zero, né, no certo. princípio. Isso. Você não poderia ter um zero mais e deixar aí garantiu certo. que você não tem um zero mais. Isso. Daí você, bom, e depois aquele campo ali tem que ser um escalar. Isso. Porque não pode ter espinho baixo. Isso, por causa da simetria de Lorentz. Então você está com Isso. essas duas coisas. Bom, daí você diz, bom, agora esse vácuo aí é uma preparação para vácuos quânticos. Certo. Para o vácuo certo. quântico. Então ele vai começar a preparar o que a gente chama de os estados. Isso. Então preparar os estados quânticos. Os estados quânticos, os estados quânticos. E daí os estados quânticos participam. Esse QM, que apareceu como uma relação muito algébrica. Certo. Ele tem que se transformar num operador. Isso, o QM vai virar o operador. Isso aqui. Aqui para nós, isso aqui está identificado com isso aqui, que são, digamos, são matrizes. Uma matriz 2×2, e aqui a gente tem um número, que é uma carga abeliana, vezes uma matriz identidade 2×2, é porque eu não estou escrevendo. Então, isso aqui é uma matriz 2×2, isso aqui é um número vezes uma matriz identidade 2×2. Então, isso aqui é a minha carga eletromagnética, vamos dizer, lida no espaço, né, das representações algébricas do campo. Isso aqui é uma coisa da teoria de grupo. Mas na teoria quântica, eu vou ter que expressar esse operador como um operador, que vai ser escrito como uma função em função dos campos quânticos. Aí vai ser um operador de carga eletromagnética que vai ser escrito como um produto de operadores de campo. Então, daí, vamos dizer que eu começo a formar meus campos quânticos a partir desse operador. Não, vai formar esse operador a partir dos teus campos quânticos. Mas você não começa a fazer... Porque aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, você vai pegar o teu operador, vamos dizer assim, B, Mi A. Agora a gente já, vamos parar dos campos que a gente definiu. Você vai pegar os teus operadores W, os teus campos W Mi mais ou menos, vai pegar o teu campo Z Mi e vai pegar o campo do Fó. Tudo isso aqui é clássico. Você vai agora, na hora de quantizar, você vai transformar esses objetos aqui em operadores. Então você vai ter um W Mi mais ou menos, chapéu. Vai ter um Z Mi, chapéu. E vai ter um A Mi, chapéu. Agora eu estou dizendo, esses objetos aqui são os campos quânticos correspondentes a esses campos clássicos. Então, isso aqui são campos clássicos que não satisfazem nenhuma relação de comutação. Quando eu vou daqui para cá, esses campos aqui já são campos quânticos, então eles não são objetos determinísticos. Na integral de caminho, se eu faço a quantização via passe integral, eles vão ser variáveis estocásticas. Eu vou estar fazendo a integral sobre todas as flutuações desses campos. Então, eles passam a ser variáveis estocásticas. Agora, na quantização canônica, esses caras aqui vão ser operadores de campo que vão satisfazer certas relações de comutação. Quer dizer, o momento canônico associado ao W. Com o W vai ser I, H cortado e o delta de Dirac. Então, quer dizer, quando eu vou fazer a formulação quântica, eu saio dos campos clássicos, a cada campo clássico eu vou ter um campo quântico. Aí vai depender do método de quantização. Se eu for fazer quantização de integral de caminho, essas variáveis, esses campos não vão ser operadores, eu vou estar integrando sobre esses campos. Então eu vou ter esses campos como variáveis estocásticas. Na integral, na formulação canônica, esses campos viram operadores de campo que satisfazem certas relações de comutação. Então, aí quando eu for quantizar, aí sim, os campos vão virar campos quânticos, e essa corrente de Noether, que antes era escrita como produto de dois campos clássicos, ela agora, eu vou manter a mesma expressão para os campos quânticos. Só que aí tem toda a discussão que a gente já viu na teoria quântica de campos, que a gente tem que colocar aqui a ordenação, o produto normal, para evitar, para poder eliminar aquele infinito associado ao fato do campo ser quântico. Mas assim, tirando essa questão do produto normal, eu mantenho a mesma expressão que eu tenho clássica para agora fazer o campo quântico. Essa carga aqui agora é uma carga que vai ser um operador quântico,
e esses aqui são operadores de campo quântico. Então, eu escrevo as cargas quânticas, os operadores de carga quântica, que na teoria clássica correspondiam a cargas conservadas, como produtos de campos quânticos. É isso que a gente está falando. Certo. Daí a carga QM, a carga, ela atua em cima do bracket do campo, né? Então, e daí você vai ter a carga. Um número quântico. Isso, exatamente. Quando você pegar, então você vai pegar. Agora eu estou na teoria quântica, então eu vou ter esse operador de carga eletromagnética atuando num certo estado aqui, vamos chamar esse estado aqui de psi. Ele vai dar um resultado aqui que vai ser Q vezes psi. Todo estado tem que ter uma carga eletromagnética bem definida. Então, todos os estados físicos, eles têm que ser autoestados do operador de carga eletromagnética com uma carga bem definida. Então, quando eu atuar com esse operador quântico, nesse ket quântico, que é um estado quântico, eu vou ter que ganhar aqui o valor da carga vezes o próprio ket. Então, isso aqui é a carga da partícula e isso aqui é o operador de carga da teoria. Então, tá? Aí então você define, eu digo, aí o QM, então, se ali fosse um ami, certo. Um neutrino, sei lá que for, vai dar zero. Se aqui for o fóton, aqui vai dar zero. Se aqui for o neutrino, aqui vai dar zero. Mas se aqui for, por exemplo, o W+, se eu pegar aqui a partícula W+, isso aqui vai ficar mais 1, ou mais E, vezes o W+. A partícula, o ket que representa a função de onda, vamos dizer assim, da partícula W+. Então, aí, eu estou pensando, numa aula aí, você mostrou que o Q eletromagnético gerava um conjunto de números quânticos. Isso. Só pegando ali pela fórmula algébrica. Isso, exatamente. Então, você ali trabalhando, então, classicamente, eu tenho esses números todas quânticos. as cargas, isso. Agora aqui você tem uma outra versão, certo? Para aquilo. A versão operatorial. A versão operatorial, né? Exatamente, Tá certo? Então, daí o José fica a questão assim. Então, se o QM se torna o teu operador. O teu operador, digamos, de determinação dos números quânticos das partículas. Das cargas. Seja classicamente. Exatamente. Exatamente. Quanticamente, quer dizer, classicamente é o Gell-Nishijima. É isso aqui que vai me dar todas as cargas de todos os objetos, né, de todas as partículas. Né? Isso aqui vai ser o operador, vamos dizer, o operador não, vai ser a grandeza clássica que vai me dar o valor, vai me dar os valores das cargas elétricas das partículas desse modelo, né, associados aos campos. Na teoria quântica, eu vou ter isso aqui vai se manter, só que esse I3 vai ser escrito em função dos campos, quer dizer, eu vou ter um I3 que vai ser função dos campos, vai ser escrito como função dos campos, mais um meio de um Y, o gerador da hipercarga, que também vai ser função dos campos, quer dizer, aquelas grandezas que eram os valores das cargas SO2 e das cargas 1, agora vão virar operadores associados, né, a uma corrente conservada, mas esses operadores são escritos em função dos campos quânticos, como a gente fez lá no NEDER, é exatamente aquilo lá. Mas daí, então, o QEM não deveria ser o objeto central, digamos, na hora de você buscar uma simetria. Você pegou, eu estou querendo dizer, quem determinou os números quânticos das partículas, seja clássica ou quanticamente, foi o QM. Isso. E o QM ganha o papel de operador. Exatamente. No final de tudo, quando fizer a quebra espontânea da simetria, se a gente for para a teoria quântica, o que a gente vai ter é que as transformações de gauge da teoria final vão ser essas aqui. Aqui eu vou ter o operador de carga eletromagnética. Quer dizer, isso aqui é que vai ser a operação de simetria U1 que vai sobrar depois da quebra espontânea de simetria. E qual é a diferença em fazer um QM sem o chapéu e com o chapéu? Quer dizer, com o chapéu... Eu estou com uma simetria sem chapéu e com chapéu. Sem chapéu, eu estou na teoria clássica. Então, esse meu QEM é aquele 1 meio de sigma, quer dizer, o meu QEM é I3 mais Y sobre 2, onde esses objetos aqui são números.
Agora, na teoria quântica, isso aqui, quando eu colocar esse chapéu, eu vou ter esses mesmos operadores, só que agora escritos em função dos campos. E aqueles campos vão ser quânticos. E aqueles campos vão ser quânticos. E quando eu tiro o propagador, tem essas coisas que a gente faz. Eu preciso estar definindo o que é campos quânticos. Quer dizer, quando você tira o propagador, implicitamente você já está falando de campo quântico. Eu não posso falar em propagador estando só com campo. Um campo clássico vai falar de função de Green. Quando você está na teoria clássica, o que você faz é tirar as funções de Green. Quer dizer, quando a gente pega Maxwell, vamos pegar Maxwell clássico, menos 1/4 de F mini ao quadrado. Maxwell clássico, o que eu faço? Eu tiro a função de Green, né? As funções de Green avançadas e retardadas. Tiro as funções de Green. Daqui, o que eu pego? Eu pego, fixo o gate lá, D'Alembertiano a Mi igual a J Mi. Então, isso aqui é a teoria clássica. Aí eu tiro as funções de Green do D'Alembertiano, ou seja, isso aqui são as funções de Green associadas ao campo de Maxwell. Se eu vou para a teoria quântica, vamos dizer assim, eu tenho agora, esse objeto aqui vão ser operadores de campo, e aí eu vou tirar o que era a função de Green na teoria clássica, quer dizer, a função de Green, vamos colocar assim, clássica, ela agora vai virar o propagador quântico. Então, na teoria quântica eu falo do propagador. Esse propagador é uma função de Green, só que não é a função de Green, nem a avançada, nem a retardada, é aquela função de Green que a gente estuda chamada de função de Green causal. Quando a gente está calculando propagador, gráfico de faz. Isso, a gente está calculando a função de Green causal. Então é teoria quântica. Já está na teoria quântica. Exatamente, não é a teoria clássica. A palavra semântica clássica é quando está só na função de Green. Só na função de Green avançada ou retardada. Na função de Green avançada ou retardada. Geralmente a gente usa retardada, né, para não violar a causalidade. Quando você começa a entrar com a regra, a coisa que confunde um pouco é quando você pega o lagrangiano, tudo que está ali é campo clássico. Aí você tira o propagador, tudo claro, pega aquela parte bilinear, inverte, mas quando você está tirando o propagador, você já tem em mente que aquele campo é quântico. Porque o que eu entendo intuitivamente assim, é o seguinte, eu tenho um grupo de partículas. Certo. E aquelas partículas eu tenho associado a elas a números quânticos. Aham. Daí eu quero saber quem que estabelece os números quânticos daquelas partículas. Daí quem estabeleceu, no caso que foi o QM, aquele operador, aquele negócio lá que gerou os números quânticos, aquele que eu tenho que dar uma simetria. A simetria pode ser alfa, como certo. Alfa 5, certo. tanto faz, etc. Mas em termos daquele aquele operador. Certo. E aquele ali realmente, a minha fisicidade da teoria começa, vamos chamar aqui no caso QM, com aquele que está dando os números quânticos das partículas. Exatamente. Daí eu vou ver sobre que simetria Exato. aquele, eu não sei se a palavra operador já quer dizer teoria quântica. Já está falando da teoria quântica. Na teoria clássica, aquele gerador. Na teoria clássica, você fala do gerador. O que é o gerador? Porque quando você define números quânticos, você define associados à simetria. Então, o que você tem são geradores. Quer dizer, os geradores eles estão na teoria clássica. Na transição do clássico para o quântico, vamos dizer, quando você introduz o H cortado, os geradores viram operadores, né? Aí, operadores, né, no sentido quântico. Então, o gerador, né, quer dizer, os geradores das simetrias vão virar operadores. Quer dizer, na teoria clássica, isso aqui são geradores. Na teoria clássica, são campos clássicos, e essas cargas aqui são as cargas geradoras das simetrias clássicas, escritas em função dos campos clássicos. Quando você vai para a teoria quântica, esses campos aqui ficam campos quânticos, e esses geradores passam a ser operadores, né, geradores de simetria, mas são operadores de campo também, são operadores também. É porque a gente faz uma confusão, porque a gente vai fazendo tudo clássico, mas falando de coisa quântica ao mesmo tempo, quer dizer, tudo é aqui no nosso curso até agora, tudo é clássico. O único pezinho que a gente está colocando no mundo quântico é quando a gente pega o estado fundamental do campo de Higgs e vai dizer, esse estado fundamental, que é um dublete clássico, ele vai ser depois eleito à categoria de vácuo quântico. E os campos que estão aqui são todos campos clássicos. Eu estou comutando, passando um campo pelo outro sem nenhum problema.
Na teoria quântica, esses objetos vão virar campos. E aí vai ser, se eu quantizar pelo passo íntegro, vão ser campos estocásticos. Se eu quantizar pela integral, pela quantização canônica, vão ser operadores de campo que obedecem às chamadas regras de comutação canônicas. Mas aí é tudo campo quântico. O problema é que quando a gente deriva as regras de Feynman e deriva os propagadores, a gente deriva isso usando o lagrangiano clássico e tratando os campos clássicos. Mas aí a gente sabe que essas regras de Feynman vão ser usadas na teoria quântica, mas elas são derivadas do lagrangiano clássico. Então fica essa que é a mistura. Quer dizer, tudo que você deriva, regras de Feynman, dos propagadores, dos vértices, você está fazendo com o lagrangiano clássico e tratando os campos como se fossem campos clássicos. Agora, essas regras de Feynman vão ser usadas na formulação quântica, para calcular os processos quânticos dessa teoria agora pensada como uma teoria quântica. O que tem é, assim, na questão mais adiante, é quando entra a simetria. Certo. A simetria deve entrar depois que os geradores ou operadores são definidos. Né? Certo, é. Quer dizer, a simetria, quando você introduz a simetria, você já está introduzindo os geradores, vamos dizer assim, no sentido algébrico. Vamos colocar assim, só colocar aqui uma coisa bem simples. Vamos dizer o seguinte, você tem o teu lagrangiano assim, vamos dizer que você tivesse esse lagrangiano aqui, vamos botar até em termo matriz, eu não vou botar em forma SO2. Vamos dizer que você tivesse esse lagrangiano aqui, dois campos escalares. Um campo escalar A, um campo escalar B. E aí aqui tivesse, vamos dizer, o termo de massa menos 1/2 de M2 A2 mais B2. E vamos dizer que a gente tivesse aqui um termo de acoplamento, menos 1/4 de lambda A2 mais B2 ao quadrado. Então, o que eu observo? Eu observo que esse lagrangiano aqui, ele tem uma simetria, que vai ser a seguinte. Se eu pegar meu campo AB, colocar em forma de dublete, e fizer uma transformação A', B', R, uma transformação R a B, onde essa então, R vezes AB. Então, se eu colocar essa transformação aqui dentro, esse lagrangiano aqui é invariante se essa transformação satisfizer a essa relação aqui, identidade. Ou seja, essa transformação R é uma transformação de SO2. Então, muito bem. Então, eu tenho uma transformação SO2 no meu lagrangiano que deixa ele invariante. Aí eu sei que essa transformação de SO2 ela pode ser escrita assim, exponencial de I, o parâmetro da transformação, vamos chamar de θ, e aqui o gerador da transformação, vamos chamar de G. Quem é esse operador G? Esse operador G é a matriz 0, 1, menos 1, 0. Então, essa matriz aqui é uma matriz de SO2, então ela pode ser escrita como sendo cosseno de θ vezes a identidade, ou seja, pode ser escrita dessa forma. Cosseno de θ, vou botar assim, cosseno de θ vezes a identidade, 2 por 2, mais seno de θ vezes a matriz, aqui essa matriz aqui, então vai ser o contrário, ela vai ser, aqui você, desculpa, aqui é I, aqui eu vou querer botar 1, então vai ficar 0, menos I e 0. Então esse aqui é o meu gerador. Então essa transformação aqui pode ser escrita como cosseno de θ vezes a identidade mais seno de θ mais I, seno de θ vezes a matriz G. Então tem essa relação aqui. Então, esse aqui é a transformação de SO2, esse aqui é o gerador, com esse I aqui fica esse gerador, e essa transformação pode ser escrita dessa forma. Matriz 2 por 2 aqui, essa matriz 2 por 2 aqui. Isso aqui me dá exatamente cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, isso é o meu gerador. Então, aquilo lá é o meu gerador. Aquele meu gerador é puramente algébrico. É o gerador no espaço das transformações vistas como transformações algébricas em cima dos campos. Aí agora eu vou usar o teorema de Noether. Agora vamos usar o teorema de Noether, mostrar, tem uma invariância no lagrangiano? Tem. Então eu vou ter uma corrente conservada. Tá? Isso aqui é a primeira forma do gerador, é o gerador visto no espaço algébrico. Agora vamos tirar o teorema de Noether. O teorema de Noether vai me dizer que eu tiro uma quadricorrente, que é dl d mi φ delta φ.
Então, eu vou ter uma corrente que vai ser assim. Posso escrever ela dessa forma. Jmi, ela vai ser a derivada do lagrangiano aqui. Então, vamos fazer isso aqui para... Então, vamos botar aqui. Então, eu tenho o meu ΔA é θ, quer dizer, fazer a transformação infinitesimal, vai ser θB. E o meu ΔB vai ser menos θA. Essas são as transformações infinitesimais dos campos. Porque se eu pegar essa transformação infinitesimal, o cosseno vale 1 e o seno de θ vale θ. Então, fazendo a transformação infinitesimal, essa aqui é a transformação infinitesimal. Então, derivando, então, quem é meu Jmi? Meu Jmi vai ser a derivada do lagrangiano em relação a dMA, que é dMA, vezes o ΔA, que é θB, mais a derivada do lagrangiano em relação a dMB, que é dMB, vezes a variação do meu campo em relação, vezes o ΔB, mas o ΔB é menos θA. Então, eu fatoro esse θ aqui, que é um parâmetro global, e posso definir essa corrente aqui, dMA vezes B menos dMB vezes A. Então, dessa corrente, usando o teorema de Noether, a gente escreve a carga conservada. Quem vai ser? Aí eu tiro a componente zero, a carga conservada, vai ser a integral em d3x, né, da componente zero, ou seja, A ponto vezes B menos A vezes B ponto. Então, isso aqui é o gerador que vai corresponder àquele gerador G é um operador algébrico. Esse Q é o gerador no espaço dos campos. Tá? Então, esse operador aqui, no espaço dos campos, está gerando essas transformações aqui. Então, é a mesma entidade, é um gerador clássico, só que ele não está escrito numericamente no espaço algébrico, né, das representações do grupo. Ele está escrito no espaço dos campos. Então, esse cara aqui está fazendo o mesmo papel que esse. Então, eu posso escrever a minha transformação como sendo exponencial de I, como eu tinha colocado lá, θ, só que aqui, ao invés de colocar o G agora, eu vou colocar Q. Então, isso aqui também é uma representação daquela transformação, só que no espaço dos campos, não mais no espaço algébrico das representações. Agora, se eu for para a teoria quântica, eu vou manter isso aqui, mas lembrando que esses campos agora são campos não comutantes. Então, eu tenho que ter um cuidado aqui na hora de fazer esses produtos de campo, fazer a ordenação normal, que a gente aprende na formulação canônica usual. Mas assim, então tem 3 momentos, né? Você tem a simetria do ponto de vista meramente algébrico no espaço das representações, que era isso aqui no início, quer dizer, era essa transformação aqui, exponencial de I, θ, G, onde G é essa matriz numérica, e isso aqui era uma matriz numérica também, era cosseno de θ vezes a identidade, mais I, seno de θ vezes G. Aí, quando eu vou para o espaço dos campos, eu ganho agora essa representação desse gerador, quer dizer, o meu gerador G, ele é representado agora por esse Q. Esse Q está fazendo o papel do operador G, via teorema de Noether. E o quântico é o terceiro momento? Quando leva... Terceiro momento é quando vira tudo quântico. Aí você vai ter ita, θ, Q chapéu. Você vai ter aí o Q chapéu aqui e vai ter esses campos aqui, A chapéu ponto, B chapéu. E aí, claro, aqui eu tenho que botar, vai ficar menos B chapéu ponto, A chapéu. Aí fica tudo quântico. Você queria ficar de papel? Eu só acho que é tudo de uma maneira. Uma coisa, você já sabe qual é a simetria. Isso. Como nesse caso, aí você já sabe. Você pega o lagrangiano e você investiga a simetria. E a outra, quando você parte de uma fenomenologia, que aquela fenomenologia te dá a simetria. Te dá uma lei de conservação qualquer. Isso. Da qual você pode começar a perceber quais são os números quânticos. Isso. Foi o que aconteceu no histórico da física de partículas, é isso que acontece. A primeira, vamos dizer assim, tirando a equação de Dirac com a conservação de carga, quer dizer, a primeira simetria que aparece nesse sentido é a simetria SO2 de Heisenberg. Lá em 1932, Heisenberg, com a descoberta do nêutron, que tinha quase que a mesma massa do próton, Heisenberg ele percebe que o próton e o nêutron, né, ele introduz uma simetria SO2, que ele chama de espinho isotópico, e ele coloca o próton e o nêutron num dublete de SO2, que ele chama de nucleon. Então,
próton e nêutron perdem a identidade. O que eu ganho agora é uma entidade nova, chamada nucleon. Esse nucleon está na representação meio de SO2. Então eu tenho, a minha fenomenologia, com a descoberta do nêutron, nós descobrimos que o nêutron e o próton têm massas muito próximas, a diferença de uma parte a 940, então uma massa muito próxima. A gente descobre que as interações nêutron-nêutron, próton-nêutron e próton-próton, elas têm seções de choque quase iguais. Quer dizer, fazer o espalhamento próton-próton dá praticamente o mesmo resultado que o espalhamento nêutron-nêutron. Então, fenomenologicamente, parece que eu tenho uma simetria entre próton e nêutron. Eu estou num mundo em que eu não consigo distinguir próton de nêutron. Eles são praticamente partículas idênticas do ponto de vista nuclear, não do ponto de vista eletromagnético. E aí você tem essa simetria. Então, você introduziu essa simetria pela constatação que veio depois da descoberta do nêutron. Aí você depois, em 1935, 34, 35, Tam e Yukawa propõem os mesons π. E aí os mesons π, π mais, π menos e π zero, eles estão na representação 1, na representação triplete de SO2. Então você tem novas partículas num triplete, mas eles não tinham sido descobertos ainda, só são descobertos no final da década de 40. Aí você entra na década de 50, aparecendo novas partículas e observando que essas partículas satisfaziam uma certa lei de conservação. Você chamou aquela grandeza de estranheza. Aí você introduz a estranheza e aí você fica com dois números quânticos na física nuclear, na física de hadrons, né? O spin isotópico, SO2, e a estranheza. Aí você vê que você consegue acomodar tanto o spin isotópico, vamos chamar de forte, spin isotópico strong, forte. Vamos chamar de forte, assim, vamos chamar de spin isotrópico, isospin forte, strong. E a estranheza S, você consegue acomodar essas duas leis de conservação na simetria SO3. Então entra em ação uma nova simetria na física subnuclear, que é a simetria SO3. Então você sai do SO2 e vai para o SO3. Então você foi construindo as simetrias pela observação de fenomenologia. Mas depois de uma certa hora, a simetria e a interação fraca, como nós vimos aqui no curso, foi construída a partir de SO2 e o 1. É um trabalho do Glashow, de 62. Então a gente viu isso aí. Aí depois a gente entrou numa fase em que, sem fenomenologia, a gente começa a colocar simetrias para prever novas possibilidades. Então a gente depois introduz a simetria SO4, antes da descoberta do charme. Depois aparece o charme. Depois a gente introduz a simetria SO3 de cor. Depois introduz supersimetria. Então, a gente entrou numa era, depois da década de 60, vamos dizer assim, a proposição do grupo de simetria passou à frente da fenomenologia. Quer dizer, até a década de 50 era a fenomenologia que ia indicando os números quânticos e as simetrias. Depois da década de 60, as simetrias passam à frente, a gente propõe uma simetria, constrói o lagrangiano e constrói uma fenomenologia a partir daquela simetria. Então, a simetria passou na frente, né? Vamos dizer, um pouco a ideia nova, né, da física de partículas foi, você propõe grupos novos, SO3, SO4, SO5, e propõe supersimetria, que no fundo também é uma simetria também do mundo proposta para ser uma simetria do mundo das partículas, que seja exata ou quebrada, não importa, mas você está propondo uma nova simetria. Então você começa a colocar simetrias na frente da fenomenologia. Mas se a gente for lá para trás, a gente começa a construir primeiro SO2 com Heisenberg e depois SO3 no início da década de 50, com a introdução da estranheza. O SO3 color se considera também como fenomenologia. Fenomenologia. Você chegou ao SO3 de cor pela fenomenologia lá do Deep Inelastic Scattering, né? Digamos, por aquela razão que deveria haver três cores, né? A seção de choque de espalhamento quer dizer, é mais, é menos indo em hadrons, né? Tinha aquele fator 3 que te indicou um número de três cores. O SO32 aí não. Seria bem uma fenomenologia. Não, aí essa fenomenologia está longe, está longe. A supersimetria também, ela entra como uma simetria, vamos dizer assim, uma simetria de mesa de trabalho, uma simetria de papel e caneta. Esse foi o Marquinho Poço, né? Quem? O SO32. SO32 foi o pessoal lá das cordas heteróticas, E depois ele perdeu assim, aquele espaço para o
Quer dizer, aí você teve o SO32, 8 cross 8 também, tinha formulações, outras formulações, quer dizer, com teorias, as chamadas cordas heteróticas, SO32 é 8 cross 8. Mas aí, quer dizer, foram simetrias... É 8 cross 8, aquela simetria do grupo, né? Do grupo excepcional. É 8 e SO32, né? SO32 é SO32 e SO32? Não, é SO32 só. SO32 e 8 cross 8, isso. O mais grifo é só SO32? Esse SO32 e a 8 veio depois de Michael Green, que Michael Green descreveu com Schwarz as supercordas em 10 dimensões, né? Mas depois que veio o pessoal das cordas heteróticas que mostrou que, o item, na verdade, mostrou com Álvares Gomet que SO32 e E8 cross E8 cancela as anomalias gravitacionais. Isso aí veio depois. Já tinha teoria de supercorda. SO32 vezes SO32? Não, SO32 e E8 vezes E8. Eles cancelam as anomalias gravitacionais. Bom, então, voltando aqui ao espírito da aula, só para eu relembrar. Tudo o nosso esforço foi fazer a quebra de simetria, né? E chegamos a essas relações. O que a gente vai fazer agora? Qual é o exercício que fica agora? O exercício que fica agora é pegar aquele lagrangiano que eu tinha escrito totalmente em função dos campos BM1, BM2, BM3, YMI e Φ, né? E reescrever agora em termos dos novos campos. O que nós vamos ter que fazer? Pegar aquele lagrangiano que estava aqui no início da aula, que eu apaguei, vamos ter que colocar o seguinte: no lugar do BM1, nós vamos colocar isso aqui, W mais W menos sobre raiz de 2. Então vai ficar W mais W menos sobre raiz de 2. Aí vamos pegar o BM2 e vamos escrever como W mais, W mais, então tá certo. W mais vai ser BM1, vai ser W mais W menos, vai ser BM1, tá certo. BM1 vai ser W mais W menos. Aí o BM2 vai ser, se eu pegar W mais, vai ficar menos I BM2. E subtrair do W menos, vai ficar menos I BM2 sobre raiz de 2. Então vai ficar 2 sobre raiz de 2, vai ficar menos I raiz de 2 BM2. Então o BM2 vai ser I, então o BM2 vai ficar sendo I W mais menos W menos sobre raiz de 2. Então tá lá. BM3. Aí o BM3 eu vou agora ter que escrever dessa forma aqui. Vou ter que inverter essa matriz. Essa matriz aqui é ortogonal, cosseno menos seno, seno, cosseno. O inverso dela é cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então eu vou expressar o BM3 como, através do inverso dessa matriz. Vai ficar cosseno de θ, Zmi, e vai ficar cosseno, seno, mais seno de θ a Mi. Então está aqui, é o inverso disso aqui, né? E, então já sabemos os três aqui. E aí o YMI vai ser também da matriz inversa. Vai ficar menos seno de θ Zmi mais cosseno de θ a Mi. Então agora eu vou escrever todo aquele lagrangiano que eu tinha lá. Aí lembrar o seguinte: quem era B, Mi, Ni1? Isso vai valer para todos eles. B, Mi, Ni, A. B, Mi, Ni, A é Dmi, B, Ni, A, menos Dni, B, Mi, A, menos G, epsilon A, B, C, B, Mi, B, B, Ni, C. Então, só para ter uma ideia. Então, eu tenho que fazer isso aqui para B, Mini 1, B, Mini 2, B, Mini 3. Por exemplo, se eu pegar B, Mini 1,
Bmin1 vai ficar dmi Bn1 menos dni Bm1 menos G epsilon1 2, 3, vai ficar menos B Mi2 B Mi3 menos G mais G B Mi3 B Mi2. Então, faço isso para B mini1, para B mini2 e pronto, para B mini3. Quando eu escrevi aqui B mini3, vai ficar dmi Bn3 menos dni Bm3. Aí, menos G, 3. 1, 2, B Mi1, B Mi2, mais G, B Mi2, B Mi1. Então, tá lá. Aí, quando eu for escrever o Y mini, o Y mini é dmi YI menos dni YI. Vou usar essas expressões aqui. Então, vou usar agora esse Y ali, vou usar esses BM1, BM2, BM3 aqui. Então, nós vamos usar o campo de Higgs. Onde tem Higgs, eu vou escrever V mais 0, V mais H. Então, nós vamos escrever agora, agora é só uma questão algébrica, não tem nada que ensinar, tem só que sentar e fazer, quem quiser fazer. É substituir tudo isso naquele lagrangiano de partida que eu tinha hoje, que era o lagrangiano do setor de Gauge mais o setor de Higgs. Substituir tudo isso. E aí a gente vai ter agora, deixa eu botar só aqui, nós vamos chegar a uma... claro que o setor de Higgs está lá, e lembrar, claro, a derivada covariante do Higgs, quer dizer, a mesma coisa, a gente for escrever a derivada covariante, quer dizer, o dmi, né? Vamos ter isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, vou botar aqui, aí vamos ter dmi φ. Então, na verdade, a gente vai ter isso aqui, dmi 0 V mais H, isso aqui é o dmi φ, né? Vai ser dmi, vai ficar 0 dmi H. Quer dizer, isso aqui é o dmi φ. Zero dmi mais H. Aí vai ficar aqui mais I, G, B, Mi A, vou botar aqui o sobre 2 aqui, sigma A, Φ, 0, V mais H. E depois a parte de hipercarga, que a gente já está cansado de ver, mais I, a hipercarga vale 1, então vai ficar mais I, G' sobre 2, YI, opa, aqui PMA, isso, YI, 0, V mais H, que é o que a gente fez, né? Então, vou substituir tudo isso aí no lagrangiano de Higgs. Aí, lembrando que vão aparecer justamente, né, quer dizer, quando a gente fizer tudo, aí aqui já vou escrever, claro, os B's em função, quer dizer, vou escrever aqui BM1, BM2, BM3 em função de W mais menos e Z mi. E aqui, esse YI aqui, eu vou escrever em função de BM3 e do AMI. Então, agora eu já vou substituir ali os campos todos que nós redefinimos. E aí, claro, as massas vão sair, né, automaticamente, já tudo diagonalizado, porque eu agora já estou trabalhando na base em que todas as massas são diagonais. E aí é que nós vamos ver o seguinte, quando a gente pegar, por exemplo, B-1, a gente vai estar pegando, na verdade, W mais e W menos. Quando estiver pegando B-2, W mais e W menos. Quando estiver pegando B-3, nós vamos estar pegando o Z0. E aí, quer dizer, quando eu fizer tudo isso aí, agora é uma questão de simplesmente braçal, completamente algébrica, substituir todos esses campos, tudo isso que eu coloquei aqui, naquele nosso lagrangiano de partida. Então, um dia, a gente senta e faz esse cálculo com paciência, ou então olha no livro, ou então, aqui no curso eu não estou abrindo todos os cálculos, que agora é puramente algébrico, mas olha nos livros que também não abrem, mas dão o resultado, e a gente obtém esse resultado aqui. A gente trabalhou, né? Então, até eu tive cuidado de fazer isso com Dória aqui há um tempo atrás, para já deixar pronto para o curso. Então, o lagrangiano total, que nós vamos ter aqui. Depois eu vou fazer o do Higgs aqui. Deixando por agora. Deixa eu pegar o do Higgs, eu botei aonde aqui? Deixa eu ver se... Ah, está aqui. Opa. Tá.
Tá joia. Derivada covariante aqui, acho que a gente acertava aqui. Isso. Então a gente pegou. Então o lagrangiano, vamos botar aqui, só do setor de Gauge, só dos bósons de Gauge. Então, bósons vetoriais. Vai aparecer W+, W-, Z0 e fóton. Então a gente ficou com o seguinte. Menos 1/2. Depois eu vou dar todas essas definições aqui. Dmi, depois a gente vai dar essas definições. Dmi, derivada covariante. Wni mais, menos Dni, Wmi mais, que multiplica Dmi, Wni menos, Dni, Wmi menos. Então tá lá. Botando aqui. Aí vamos ter aqui. Vou pegar aqui. A parte das massas. Espera aí, deixa eu botando aqui. Aí vamos ter mais 1/2. Aí a gente tem lá, o valor que eu já dei lá, massa do W ao quadrado, Wmi mais, Wmi menos. Mais, aí então essa aqui é a parte do W. Aí vamos pegar a parte do Z. Menos 1/4. Isso. Menos 1/4, botar assim, de Z mini ao quadrado, mais 1/2 da massa de Z ao quadrado, Zmi. Aí agora entra o fóton, menos 1/4 do F mini ao quadrado, esse aqui é o fóton. Dmi a ni menos Dni a mi, sem massa. Aí a gente vai gerar o seguinte aqui, menos I, G seno de θ, W mi mais, W ni menos, F mini, interação com o fóton. Depois vamos ter menos I, G, cosseno de θ, W mi mais, W ni menos, Z mini. Depois vamos ter mais 1/2 de G2 W mi mais W mi mais W ni menos W ni menos menos 1/2 de G2, aí vai ficar W mi mais W mi menos ao quadrado. Ou se quiser, posso botar W mi mais W mi menos W ni mais W ni menos. Então a gente gerou todo o setor de vértices só dos bósons vetoriais. Agora falta declarar quem são essas derivadas covariantes. Que aí apareceu Dmi W+, vou botar aqui. Vou botar aqui. Então isso é só esse exercício algébrico, é substituir tudo aquilo lá na equação. O quê? Aqui? Mi mais. Um menos o outro. Né? Isso. Não aparece um mais do outro. Ah, não, só aparece menos, só aparece o menos, exatamente. Essa derivada covariante, ó, Dmi, W ni mais, ela está assim. Então a gente vai ver que isso aqui é exatamente isso aqui. Dmi
W Ni mais IG seno de θ a Mi W Ni mais IG cosseno de θ Zmi W Ni mais. E quando eu pegar o Dmi W Ni menos, nada mais é do que o Dmi W Ni mais complexo conjugado. Então, daqui é que a gente vê duas coisas, vê uma coisa importante, que essa constante de acoplamento que está aparecendo aqui, ela está ligando o fóton a essa partícula carregada positivamente. E aqui embaixo, devido ao complexo conjugado, vai aparecer um menos I. Então, vai aparecer o fóton acoplado ao W Ni menos com sinal oposto. Então, é aqui que a gente identifica o G seno de θ como sendo a constante de acoplamento eletromagnético, a carga fundamental. Porque isso aqui vai me dizer, esse cara tem carga mais 1. Então, vai ficar mais E vezes a carga mais 1, a Mi W menos. E esse cara aqui tem carga menos 1. Então, vai aparecer um menos E. Então, a gente associa esse G seno de θ ao esse E. Esse G seno de θ, aí, lembrando lá a definição do θ', né? Quer dizer, a tangente de θ é G' sobre G. Então, G vezes seno de θ é igual a G' vezes cosseno de θ. Então, a gente pode identificar, quer dizer, a carga elétrica ela pode ser escrita quer dizer, como G seno de θ ou G' cosseno de θ. Agora, aqui quem está aparecendo é G cosseno de θ. Então, isso aqui é a carga W mais, quer dizer, é como se o Zmi estivesse definindo uma outra simetria abeliana com essa carga. Essa carga aqui, vamos dizer assim, é a carga fraca que acopla W mais ao Zmi. É a carga do setor puramente fraco. Essa carga aqui é a carga do setor eletromagnético. E aqui também. Aqui está aparecendo uma interação eletromagnética não mínima. Está aparecendo W mais, W menos acoplados a F mini, não a Mi. Então, esse é um acoplamento eletromagnético não mínimo, mas ele é um acoplamento mínimo do ponto de vista do SO2. Na aula que vem a gente vai comentar bastante isso, porque isso aqui deu uma discussão muito grande na década de 60, antes da teoria eletrofraca ser proposta. Era uma discussão que começou com Salan, depois entrou o Li, o Yang, foi uma discussão que envolveu várias pessoas. Eu vou trazer a literatura da época. Foram uns 8 anos de muita discussão sobre isso aqui. Mas o que aparece aqui também é o campo eletromagnético acoplado a W mais e W menos. Então, justamente o que está aqui é a carga elétrica, é a carga eletromagnética, é o G seno de θ. Então, a gente identificou esse G seno de θ com a carga elétrica. E aqui, o G cosseno de θ, ele está sempre acoplando o Z com W mais e W menos. Então, tem dois bósons vetoriais neutros nessa derivada covariante. É como se eu tivesse uma simetria U1 associada ao fóton e uma simetria U1 associada ao Z. Só que o Z não tem simetria 1 exata, porque o Z tem massa, ele tem aquela massa, 1/2, V2 sobre 4, G2 mais G' ao quadrado. Então, o Z tem massa. Então, não tem essa simetria, o 1 exata. Vamos falar isso mais depois, mas o que eu estou só chamando a atenção aqui é que essas derivadas covariantes, elas já se arrumam bonitinhas, né? Para dar o que é a carga eletromagnética. E na aula que vem nós vamos comentar um pouco mais também essa discussão aqui desse acoplamento não mínimo. Agora, o que a gente observa daí... Oi? Você pode dizer que você modulou a carga elétrica? Quer dizer, não é... A carga elétrica... G seno θ. G seno θ. Isso. Mas ali, quando você vai W com W, ele já interage com uma outra valor da carga elétrica. Isso. Você, digamos, as interações... Botando aqui, peraí, já vou lá. O que você está falando, hein? Então, a minha pergunta é a seguinte: será que eu tenho uma carga elétrica? Sim. A carga elétrica é um valor universal. Mas aí nessa teoria, você diz, bom, a carga elétrica agora é G seno de θ. Isso. Então é a carga elétrica do elétron. Isso. Nada mais que. Daí quando você vai ali embaixo, tem ali embaixo, essa 4. G2. A turma está carregada também, sem essa auto-interagindo.
Que é autointeração. Puramente, isso aqui é puramente fraco. Com G2. Só que com G2. Uma carga elétrica diferente Isso. daquela outra. Isso. Daí a pergunta é a seguinte, será que você não está modulando a sei. carga elétrica? A pergunta no sentido Entendi. é o seguinte, por exemplo, uma das dificuldades do Gell-Mann foi ele admitir carga elétrica 2/3. Certo. Uma dificuldade muito grande para ele Certo. classificar o modelo. Certo, Então a gente sempre tinha aquela ideia que a carga elétrica é aquela de Millikan, Isso. pode estar no elétron, pode estar no próton, onde é que for. Isso. Então, e daí, de repente, você diz, daí o Gell-Mann vem com esse negócio, não, a carga elétrica, ela pode ser, vamos chamar, modulada. Certo. Aqui não seria um outro exemplo de carga elétrica, vamos dizer, modulada, Sei. com a carga elétrica, ela é carga, só que num valor diferente. Certo. Quer dizer assim, como lá em cima. Entendi. Então, digo, será que, por exemplo, em vez daquele valor universal da carga elétrica, Sei. a gente não deveria dizer, bom, a carga elétrica continua, mas não com. Ela é modulada. Sei, entendi. O próprio grupo de normalização, ele é uma maneira de dizer que a carga elétrica. Depende da escala. Isso. Que as constantes de acoplamento não são fixas, não são constantes, elas dependem da escala de energia. Podemos falar sobre isso na próxima aula. Na próxima aula eu vou ficar muito em cima disso aqui. Queria já chamar a atenção de uma outra coisa aqui, então, que a gente já pode. Em cima da simetria. A gente pode chamar a atenção aqui. Então, a gente tem interação de 4 Ws. Então, eu vou ter vértices, né? Vou ter quadrivértices de W, só W. 4 Ws. Então, vou ter vértices assim, 4 Ws, interagindo com essa constante de acoplamento, tanto aqui quanto aqui. Agora, depois eu vou ter aqui, aqui a gente começa a observar um trivértice, W mais, W menos com Z, uma presença de uma derivada, que é Z mini. W mais, W menos, então a gente agora vai ter vértices em que eu vou ter, 2 Ws, vou ter essa categoria de vértices, 2 Ws e um Z ou um fóton. Está aqui. 2 Ws e um Z, 2 Ws e um fóton. Tá? 2 Ws e um Z0 e 2 Ws e um fóton. Isso, desses vértices que estão explícitos ali. Agora, nessas derivadas covariantes, quando a gente multiplicar essas derivadas covariantes, eu vou estar, por exemplo, produzindo a mesma coisa. Aqui nós vamos ter vértices, né, com a derivada. Então, quer dizer, aqui na verdade é com o Z0, está dentro do Z mini, é um vértice com derivada. Aqui é a mesma coisa, nós vamos ter, quando eu multiplicar W mais por W menos, eu vou ter, por exemplo, esse termo multiplicando esse termo aqui. Então, eu vou ter vértice, só que vai ser W mais, W menos. Eu vou ter vértice W mais, W menos, de novo A, tá certo? Então, nós vamos ter, mas de qualquer maneira, essa categoria de vértices, 2 Ws e um fóton, ou 2 Ws e um Z. Claro, as constantes de acoplamento vão sair automaticamente quando eu multiplicar. Se eu pegar, por exemplo, esse termo aqui, do W' e multiplicar por esse termo aqui, que está aqui dentro do W', eu vou produzir G, cosseno de θ, Z, W. Então, eu vou ter vértices com 4 Ws, 2 Ws e um Z, ou E. 2 Ws, vou botar separado, 2 Ws e um fóton. Depois eu vou ter um vértice, por exemplo, que vai ter 2 Ws e 2 fótons. Então, os fótons vão poder aqui ter 2 Ws e 2 fótons. Ou 2 Ws e 2 E0s. Então, está aqui. Né? Por exemplo, eu vou poder pegar, quando eu pegar esse termo por ele mesmo, vai dar W mais, W menos, Z0, Z0. Então, eu vou ter vértices, né? Agora, depois eu vou poder pegar também esse vértice interagindo com esse, cruzado com esse vértice. São 2 Ws, um Z e um fóton. Então, eu vou ter essas categorias de quadro. Então, esses são os vértices. Então, as interações diretas que nós temos no setor de bósons vetoriais são essas aqui. Os 4 Ws carregados interagindo entre si, 2 Ws e um Z0, 2 Ws e um fóton, 2 Ws, 2 fótons, 2 Ws, 2 Z0s e 2 Ws, um Z0 e um fóton.
Na próxima aula, nós vamos retomar isso aqui, esse quadro final que está aqui, para poder discutir a relação, quer dizer, olhar isso do ponto de vista da QED, que aqui a gente está olhando do ponto de vista da teoria eletrofrágil. Vamos retirar um pouco a QED daqui, dando uma certa ênfase a esse termo aqui. Porque esse termo, se eu fizer uma QED puramente vetorial, colocando bósons, uma QED chamada uma QED vetorial, o que significa esse termo numa QED vetorial? Ele é um acoplamento não mínimo. Mas dentro da teoria eletrofrágil, ele saiu das derivadas covariantes, então ele é um acoplamento mínimo. Ele é um acoplamento mínimo no sentido abeliano, mas é um acoplamento, acoplamento mínimo no sentido não abeliano, mas um acoplamento não mínimo no sentido abeliano. Nós vamos ver qual é o significado físico desse termo em especial. Então, esses são os vértices que aparecem, né? E aí, lembrando o seguinte, na teoria eletrofrágil, então, quando a gente fez a quebra de Higgs, quer dizer, quando a gente começa o modelo, a gente começa com uma constante de acoplamento G de SO2 e uma constante de acoplamento G' do 1 hipercarga. Quando a gente tem a quebra de simetria, vou botar aqui Spontaneous Symmetry Breaking, e a gente revê a teoria, a gente ganha a constante de carga eletromagnética, que é o G seno de θ, e passa a trabalhar, quer dizer, ao invés de trabalhar com G e G', a gente trabalha com E e com o ângulo de Weinberg. Então, o ângulo de Weinberg é considerado, né, uma das constantes de acoplamento da teoria eletrofrágil. Quer dizer, a gente inicia com G e G', mas depois a gente passa tudo para E e θW. Lembrando da relação, E é G seno de θ, que é o G' cosseno de θ, e a tangente de θ é G' sobre G. Então, a gente sai de G e G' e passa para E e θ. Então, todas as constantes de acoplamento vão ser escritas assim. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco, vai retornar isso aqui, e vamos fazer o setor de Higgs também. Vamos ver como é que fica, como é que o Higgs vai ficar acoplado com o setor de campos de gauge aí, tá certo? Então, na próxima aula a gente vê isso. Mas hoje eu queria terminar aqui. Quer dizer, a gente ganhou como se fosse assim, uma QED escalar, uma QED vetorial. Eu tenho uma QED vetorial, quer dizer, campos carregados, acoplados eletromagneticamente ao fóton, mas acoplado de uma forma que não é eletromagnética ao Z0. Mas isso aqui é uma derivada covariante típica de uma simetria 1-1. Então, é como se eu tivesse aqui o modelo 1, só que aqui eu tenho massa para o Z e não tenho a massa do fóton. Aqui é o fóton puro. E aí aqui nós temos outros acoplamentos, esses acoplamentos aqui que são acoplamentos não mínimos e esses acoplamentos aqui também. Isso aqui é uma mistura de QED vetorial com QED escalar. Então, o que a gente vai querer discutir na próxima aula um pouco é esse sentido da teoria eletrofrágil, que ela está misturando uma QED escalar com uma QED vetorial, sem contar que depois no setor de leptons carregados, que a gente não fez ainda, e no setor de quarks, né, a gente depois vai ter que botar esses campos lá na parte do lepton left e do lepton right, para poder tirar as interações do elétron, do muon, do tal e do neutrino. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais isso e vamos trazer essa redefinição que nós fizemos hoje dos bósons vetoriais para o setor de leptons carregados. Feito isso, aí a gente depois vai para o setor de quarks. Lagrangiana aí, poderia dizer que simetria que ela é? Que simetria? Que é? Esse Lagrangiano, quer dizer, não esse pedacinho só. Se eu pegar isso tudo que eu fiz, né, juntar no final do curso, todos esses Lagrangianos que a gente for escrever, eles são invariantes SU2, U1. O Lagrangiano é invariante SU2, U1. Você nunca... Porque aqui, se você pegar, assim... Aí, como você falou, parece muito mais... Parece muito mais o U1, parece mais uma QED. Do que coisa. Isso. Mas é aí que está o sentido da simetria escondida. O sentido da simetria escondida está justamente nisso. Você tem uma simetria SU2, U1 escondida aí. Agora, aparentemente, olhando assim, parece que você ficou só com uma simetria U1. Mas você, na verdade, tem uma simetria SU2, U1. Quer dizer, claro, não estou pegando só, tem que pegar depois a parte do Higgs. E outra coisa, lembrar que a gente está no gauge unitário. Então, quando a gente escolhe o gauge, quando a gente, dentro do Lagrangiano, já colocou a escolha de gauge, a simetria não fica manifesta, porque você já colocou o campo de Higgs dentro do gauge unitário. Então, quer dizer, quando você fixa o gauge, né, você... A simetria, por exemplo,
W, toda essa turma aí vem com uma coisa simples, como o amigo que está por aí. Assim. Qual é vamos deixar para a próxima aula, fazendo assim, qual é a transformação de gauge? Certo, nós vamos dar isso. Claro, nós vamos dar isso depois, porque tudo parece que a gente ficou assim. A gente saiu de SO2, left, isospin, o 1, hipercarga. Agora, olhando para isso aqui, a gente está tendo como se fosse o 1 eletromagnético, vamos colocar o 1 eletromagnético, vezes o 1 associado ao Z0. Só que a simetria, o 1 associado ao Z0, ela não aparece porque esse termo aqui é um termo de massa, que é um termo tipo Proca. De Broglie e Proca. Então, ele quebra a simetria, o 1. É esse termo aqui que vai quebrar a simetria 1. Mas, no final de tudo, no gauge unitário, o que a gente deve ter é essa simetria aqui. Essa simetria 1, ela permanece. Então, aqui, ó, isso aqui é típico de uma simetria 1. Quer dizer, tudo isso aqui, tudo que está escrito aqui, é o 1 invariante no sentido eletromagnético. Porque isso aqui, se eu fizer a transformação de fase 1, isso aqui cancela isso, por causa da derivada covariante, isso aqui cancela isso. Esse termo aqui é neutro, então o Zemini aqui é só Demi-Zeni menos Deni-Zemi, não tem derivada covariante, ele é neutro. E aqui nós temos, né, essa fase cancela essa, isso aí é invariante de gauge, essa fase cancela essa, e essas fases se cancelam. O 1 está perfeito, fazendo Z0 e Z0, isso, não tem problema. Aí veríamos, isso aí. quando eu escrevo isso aí direto, claro. Entendi, estou com isso aqui, entendi assim, quer dizer, mas eu acho que é interessante, essa é uma pergunta mais simples. A pergunta é, como é que você vai para esses dois conjuntos? Certo. Qual é a simetria? A minha lá, qual é a simetria? Isso. Que eu... Certo. Outra discussão que a gente vai ter aqui depois, também, aproveitando isso aqui, esses são os vértices, os vértices dos bósons vetoriais que a teoria nos dá. Agora, será que não tem vértices com 4 Z0? Nós não temos nenhum vértice, essa é, né, da futura neutra, em que o Z0 se acopla com o fóton sozinho. O Z0 aqui, ele se acopla com o fóton por causa do W mais e W menos. É o W mais e o W menos que faz o Z0 se acoplar com o fóton. Aqui é o W mais e o W menos que faz os dois fótons se acoplarem. Mas agora, tem vértices aqui que poderiam estar aqui e não estão. Por exemplo, um vértice com 3 Z0s. Com 2 Z0s e 2 fótons. Eles não estão aqui, os vértices neutros não estão aqui. Isso, existe toda uma discussão sobre isso hoje, que é a busca de vértices anômalos. Anomalia nos vértices. Isso aí é medido no LHC. Então, tem medidas no LHC que estão restringindo cada vez mais, porque se aparecer, por exemplo, no LHC, aparecerem acoplamentos que indicam autoacoplamento do Z0 com o fóton, isso está dizendo que esses acoplamentos não vêm da teoria eletrofraca, não vêm do modelo padrão, eles devem estar vindo de uma outra física. Então, nós vamos discutir aqui depois também os tri e os quadrivértices anômalos. Porque esses tri e quadrivértices anômalos, eles não estão no modelo padrão, eles são anômalos por isso. Eles não são vértices. Não tem nada a ver com anomalia quântica, não. Na anomalia de gauge, não. Eles são tri e quadrivértices anômalos que não estão no modelo padrão, não estão na teoria eletrofraca, mas que podem estar vindo de uma física mais fundamental. Então, nós vamos ter que falar sobre isso, que isso é uma questão muito importante. E aí se usa a técnica das teorias efetivas para poder estudar esses vértices anômalos e tentar ver se o espaço de parâmetros, né, das medidas obtidas do LHC vão permitir ou não que apareçam vértices dessa categoria que não estão aqui, que estariam furando, então, a física do modelo padrão e apontando, talvez, para uma física nova. Da onde é que esses vértices estariam vindo? De uma gravitação, de uma supersimetria, quer dizer, qual é a origem desses vértices anômalos? Então, isso é uma outra discussão que a gente vai ter aqui. Essa discussão é rica. Eu acredito que, feito isso, a gente vai precisar de mais umas 3 aulas, mais 3 encontros para terminar isso aqui com o setor de Higgs. Depois eu tenho que pegar o lagrangiano do Higgs. Para depois nós vamos para os lagrangianos dos leptons carregados e dos neutrinos. E depois lagrangiano de quarks. Mas daqui para frente, o que a gente vai fazer é sempre substituir tudo o que a gente fez, não trabalhar mais com os BMIs. Então, a gente vai substituir os BMIs por W mais menos e Z0. Vai substituir o YMI por BM3 e Z0.
e vai substituir o Higgs, né, pelo 0V mais H. E aí vai ficar tudo em função de H. Então, tudo que a gente fizer daqui para frente vai estar envolvendo esses campos aqui. A gente vai, e aí a pergunta que o Dória está fazendo, que a gente vai ter que sempre voltar a ela e lá no final concluir, quais são as transformações de Gauge que ficam no final. Então, isso que é sacia. E depois nós vamos ver também quem são as cargas fracas, né? Quer dizer, quem é a carga eletromagnética do neutrino? É zero. Quem é a carga fraca do neutrino? A gente vai ter as interações com o Z0, vão dar valores de cargas que vão envolver cosseno de θ, e a carga fraca do próton foi medida há pouco tempo. Pouco tempo que eu digo, faz uns 6 anos, que a Nature, ou a Science, não sei se foi a Science, publicou a medida que se teve pela primeira vez da carga fraca do próton, que é a carga fraca do U e do D. Então, essas cargas fracas, né, que são os acoplamentos com o Z0, elas começaram a ser medidas mais recentemente, depois do LHC. Tá bom? Eu acho que já tem, assim, a gente está estudando modelos, né? Aham. Tenta apontar coisas boas e coisas ruins. Sim, sim. Essa coisa de além do modelo padrão, tem muita essa coisa de quebra dinâmica, Sim, sim. high dimension, enfim, são outras possibilidades. Tem novos caminhos para a física, mas é eu acho isso. que um ponto central é isso que você está falando, esse 3 e 4 vértices anômalos. Aham. Eu acho que, digamos... Isso é uma busca. Isso é uma... Porque não vai ser por botar mais um termo Isso. na lagrangiana, Exato. no modelo padrão. Entendeu? Aham. Assim, preciso desse termo. Exato. Não é isso. Não é isso. E em termos de nature, assim, é muito... Ficou meio uma coisa assim, só onde tem carga Isso. elétrica que tem modelo padrão. Quando a interação fraca é uma Exato. interação além da carga Exatamente, além da carga elétrica. além da carga elétrica. Isso. Essa coisa. Então, na próxima aula, a gente vai começar a discutir. Isso aqui eu vou deixar mais para o final. Quando em termos da carga elétrica, Sei. eu acho que tem, vamos dizer, uma você modula a carga elétrica. Certo. E a outra, você expectativa de ter sem carga elétrica. Sei. E aí ficou meio... Tá certo. Assim, Tá legal. Tá legal? Acho que a dúvida sempre é o seguinte, Maxwell é uma teoria da carga elétrica. Mas será que tem novas compreensões da carga Certo, elétrica? entendi. Além de Maxwell, certo. Vamos estar falando sobre isso aqui, claro. Tchauquinha, obrigado por hoje. Você fecha aí. Pode deixar tudo montado que tem aula 3 horas, né? 3 horas, tá legal? Mas é aula do eletro.